Bom dia, galera, beleza? Como sempre, toda segunda-feira, o Fute Entrevista tá no ar. Eu e o Robertinho convidamos, alguns ficam enrolando, falam que tá viajando pra Copa do Brasil, pra não sei o que não vai poder ir. Mas termina com muita insistência, a gente convence, não levamos cartão vermelho. Estamos aqui hoje com quem, alfinete? Hoje tem coisa... Petrozinho, se você falar uma besteira aí, ó, sobe o pano e tu fica impedido. Mas aí eu chamo o VAR. Árbitra assistente Leila Cruz, aqui do DF, seja muito bem-vinda. É árbitra assistente, mas ela carrega a bandeira de ser a primeira do DF. No quadro da FIFA. Começou, foi cedo. Oi, meu Deus do céu. Muito bem-vinda. Obrigada. Espaço aberto para falar dessa profissão tão difícil, né? Sim. Concorrida, que é ser árbitro assistente. A gente tem que acostumar, porque pra falar bandeirinha aqui é um pulo. Então, e como é que foi que surgiu assim? Você acordou e falou, pô, quero ser árbitro assistente. Como é que foi esse processo? Na verdade, foi um convite de um amigo, Rogério Bueno, que ele era ex-árbitro do CBF. E aí ele me viu treinando e falou, vem cá, você não quer fazer o curso de árbitra? Não, a primeira coisa assim, eu falei, não quero, nunca pensei em ser árbitra. E aí ele, não, vamos. Aí eu fiquei enrolando, aí ele foi e me inscreveu no curso. Aí quando foi na abertura, ele falou, ó, amanhã a abertura, tá? Estão te esperando lá, 7 horas da noite. Eu, quê? Aí fui, né? Fui ver o que era, no que ele tinha me inscrito. Cheguei lá e começamos a ir para as aulas, tudo mais do curso. E eu comecei a gostar, achei bastante interessante. No começo a gente fica meio perdido, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Não foi paixão a primeira aula, não foi a paixão a primeira aula, mas aí, com o tempo eu fui acostumando e fui gostando e aquela coisa foi ficando mais forte. Eu falei, nossa, agora não tem mais, não quero sair mais, é isso que eu quero. Você falou que ele te viu treinando, você treinava o quê? Eu treinava na academia, eu trabalhava e treinava na academia, que ele treinava também. Aí um dia ele me viu treinando, correndo, aí ele, me fez a proposta e eu, vamos. Você fazia o que na época? Eu sou professora de educação física, personal trainer. Tá vendo, Petro? Tu tem chance. Pelo menos ela consegue sair, pelo menos ela consegue correr quando o jogador vai tomar com ela. Mas assim, você já passou por situações muito constrangedoras dentro do gramado, tanto de pressão por falta, ou de jogador tentando fazer aquela gracinha, alguma coisinha assim, chamando de bonito, ou pedindo seu número, alguma coisa, ou não? Sim, muitas vezes. Às vezes acontece, assim, o preconceito, ele é algo que ainda é mundial, principalmente em relação à mulher, né? E dentro de campo a gente escuta muitas coisas, às vezes os jogadores, eles tentam ter uma maneira diferente de conversar com a gente, mas torcida, tudo, a pressão é a mesma. Talvez até um pouco maior por ser mulher. Mas os jogadores têm uma maneira diferente, como que é diferente, assim? Assim, eles são mais respeitosos? Alguns são mais respeitosos, até na maneira de falar. Outros falam com você como se estivesse falando com um homem. Outros não te veem como árbitro, sempre veem a figura feminina, né? Então, assim, a gente passa por muitas situações dentro de campo, mas a gente aprende a lidar com elas, passa por cima. O jogador deve pensar, mulher então não é autoridade. Sei lá, alguns podem pensar assim, né? Na verdade, eles veem a figura feminina como uma figura mais frágil, né? Mais delicada, mas na arbitragem isso não acontece, não. A bandeira sobe do mesmo jeito. Ali não tem sexualidade. Ali ou você é árbitro, é assistente e acabou. E aí, deixou só pra gente, que eu vou ficar até de pé pra falar, aqui não é pouco árbitro assistente não, Petro. Aqui tem escudo FIFA, que ganhou esse ano, 2019. E aí, eu lembro de uma entrevista do Sandro Meira Hit. Por que foi que você ficou de pé? Porque quando é FIFA a gente tem que respeitar. E quando é da federação do DF? Também, mas aí a gente fica sentado, a gente vai fazendo assim, a gente baixa a cadeira, aí vai subindo CBF, aí quando é FIFA a gente fica assim. Não vai quebrar a cadeira não. Vai quebrar, aí é o seguinte, eu lembro de uma entrevista do Sandro Hit, que ele falava assim, depois que eu coloquei esse escudo aqui da FIFA, passaram a me respeitar muito mais. Você já sentiu isso ou não pra você não mudou? Olha, na verdade, a questão do respeito realmente, quando você tá com um escudo branco no peito, as pessoas já te olham diferente, falam com você diferente. Mas pra mim, assim, dentro de campo, eu sempre mantive uma postura muito firme, justamente para que os jogadores e toda a comissão técnica e todos me respeitassem, independente do escudo que eu carregasse. Hoje, claro, o escudo FIFA, ele te traz
esse prestígio, né? Mas o escudo da CBF também traz, o escudo da federação também traz. Eu acho que o importante é quem usa o escudo. Postura, a né? postura. Se a pessoa que usa o escudo, ela não tiver uma postura firme, ela não souber o que está fazendo, não importa a cor do escudo, não importa o valor do escudo, essa pessoa sempre vai ser hostilizada pelos outros. Exatamente. E aí, falando nesse tema, o Petro já até entrou um pouquinho aqui no tema, a forma que os jogadores costumam se relacionar com os árbitros em geral, mas que a gente nota que com as mulheres ainda há um certo passado de ponto, vamos dizer assim. A gente está aqui com o Instagram da Dibradoras, são as mulheres que trabalham muito aí pelo futebol feminino, pelo respeito da mulher no futebol, né, Petrozinho? E aí é o seguinte, é uma imagem como essa. Aqui ela faz um discurso muito legal, até a Renata é uma das fundadoras do Dibradoras, e ela mostra uma situação como essa, que assim, é constrangedora, é agressiva, é tudo nessa imagem. Você já passou por isso? Isso é comum? E o que fazer numa situação como essa? E o que o seu marido faz numa situação O dessa? meu marido ele fica em casa, assistindo pela televisão. Né? Porque se for ao estádio, Porque se vai for dar ao briga. estádio, ele é bem tranquilo, mas nessas situações é bom o maridão ficar em casa, né? Ficar assistindo pela televisão. Realmente é uma situação, assim, complicada. Acontece, sim, nos jogos, muitas vezes. Quando a figura feminina realmente tem jogadores que não sabem o lugar deles, não como homens, como jogadores mesmo, porque quando a mulher está ali dentro de campo, ela não está ali como mulher, está ali como um árbitro assistente, ela está ali como uma profissional, como uma autoridade, assim como os demais árbitros. E quando isso acontece, a melhor forma da gente lidar com isso é não abaixar a cabeça. Se o jogador vem te enfrentar, você ergue a sua cabeça e você o enfrenta também. Você mostra pra ele que a autoridade ali dentro é você e que ele tem que respeitar, querendo ou não. Você já chamou algum árbitro que mandou expulsar algum jogador por causa desse tipo de... No caso daquele ali, acho que era expulsão... Mas Claro, ali varia muito, né? Tem que ver o que o jogador tá falando, qual é a atitude do jogador. Às vezes ele tá com aquela Isso, atitude às falando, vezes... você não viu isso? Exato. Você, por favor, veja alguma coisa. Mas só aquela forma assim, você não acha que já é suficiente pra... Nesse caso, essa forma do tá jogador intimidar, chegar, né? sim, ele quer intimidar, e aí o assistente ou o árbitro, ele tem que tomar as medidas cabíveis, né? Você não é, às vezes o jogador tá muito exaltado, ele vem até você assim exaltado, você também tem que ter a consciência de sentir como tá o jogo, como tá esse jogador em relação a toda a partida, né? No caso da foto ali, realmente é abusivo. Eu, particularmente, eu não permitiria. Olha lá, mais um Né? lance, esse é com uma árbitra Isso. assistente. Nesse caso, você pode ver, ó, a expressão dela, ela olha no Ela olho encarou, dele, ela encara, ela para, ela não precisa ser agressiva, nós não precisamos ser agressivos, mas nós temos que mostrar que nós estamos ali com toda a Então, mas autoridade. além de não baixar a cabeça, nessa hora você chamaria o árbitro e falava, ó, fulaninho de tal me xingou, Ali tá é- fora. Na ela está verdade, ali chamando, né? primeiro eu particularmente falando por mim, eu dou uma bronca, eu chamo o jogador, e aí se depois eu falar com ele e não resolver, eu chamo o árbitro. Aí toma as medidas disciplinares Porque cabíveis. o cartão tá com o árbitro, né? Isso, a gente ainda- conversa e tudo, mas nunca precisei chamar o árbitro para dar o cartão amarelo em alguém, eu sempre resolvia ali Resolveu. eu mesmo. Caramba, é bravo, Né? hein? O maridão deve penar. Não, sou tranquila. Mas é ótimo isso, né? Porque é assim, que nem você falou, que vai os homens, os jogadores, que nem você Sim. gosta de se referir, o jogador em si vai aprender a respeitar a figura ali. Exato. Não interessa se é mulher, se é homem, o que tiver ali, se ela é autoridade, tem que respeitar como Tem que tal. Né? respeitar. E o jogador, assim, tinha outros exemplos que ele. Jogador de futebol é aquilo, né? É uma personalidade fora de campo e outra dentro, né? Vira um leão, parece que é o Mike Tyson lá dentro. E às vezes o cara, pelo calor do jogo, passa do limite e tal. Isso. Passa com homem e acredito que com mulher ainda passa mais. A briga é para que isso seja uma coisa Isso. igual, né? E a atitude seja igual. Teve algum jogador daqui de Brasília, né, que é onde você mais atuou, mais chato dentro de campo, que fica em cima, fica no ouvido toda hora, passa lá, tá impedido não, não sei o quê. Tem algum... Nossa, o mais chato. Ai, eu não Dentro sei de campo, eu viu? não sei te dizer dentro de campo o mais chato. Mas eu posso dizer que são muitos. Muitos, assim, que no calor do jogo acabam. Para eles nunca está impedido, para eles nunca é falta contra a equipe deles. Então isso a gente já tem o costume. Mas o mais chato mesmo é difícil eu te dizer assim, não.
Esse, não, são muitos mesmo. Né? Deve Você ser. quando joga, você é um saco. Insuportável. Nada é fácil. A velocidade aqui é quase zero. Aí a bandeirinha não, a árbitra assistente. Fica fácil pra ela falar, tava impedido, óbvio. Tava impedido, é óbvio. Qualquer parte tá na frente do defensor, Petro. Não Tô tem na jeito. mesma linha, não, a barriga passou. E aí, na tua carreira, a gente já deu aquela estudada, né, Petro? Ainda falta a Série A. Por que não teve uma Série A pra você? Bom, assim, falta a Série A porque é tudo uma preparação, né? Você vai galgando o caminho de acordo com aquilo que você vai mostrando. E a Série A, ela não é assim, é um árbitro FIFA agora, já vai pra Série A. Não é assim. Você tem que trabalhar o árbitro, você tem que trabalhar não só o físico, como o psicológico, porque a gente vai trabalhar com equipes de Série A, equipes que têm um arranjo tático diferente, né? Tudo mais esquematizado. Então a gente tem que ter toda uma preparação para chegar Tem lá. a televisão. Tem a televisão, né, tem, que traz né, uma tem pressão. toda uma pressão. Então não é só você ter um escudo, não é só você ser bom no que você faz. Você tem que galgar o caminho, estar preparado para que você possa ser escalado. Agora, você falou uma coisa bem curiosa, assim, tem um esquema tático diferente. O árbitro, ele estuda o time que vai jogar, porque às vezes ele joga com a linha esquisita pra lá, pra cá, e você, na hora do impedimento Seu faz diferença. posicionamento, né, Laura? Isso muda? Geralmente a arbitragem estuda, assim, as equipes, até pra gente saber como que é a equipe dentro de campo, né? Como que é a comissão técnica dentro de campo, porque isso auxilia a gente no nosso trabalho, né? Conhecer os jogadores. Saber se o técnico é muito chato de ficar reclamando, saindo do lugar dele. Fala muito, fala muito. Não é nem muito chato, até que ponto ele pode interferir, tanto na ação da arbitragem quanto com os seus jogadores dentro de campo. Então é bom a gente ter esse conhecimento, porque os times, eles têm conhecimento da arbitragem. Então por que não a arbitragem também ter o conhecimento dos times que a gente vai fazer os jogos, né? Agora, e esse árbitro de vídeo? O que você acha do VAR? Aqui, ó, já tá aqui, não tem fone não. Não tem fone aqui pra falar nada aqui não. É só microfone. O árbitro de vídeo, ele é de grande valia hoje para a arbitragem, até porque são lances, às vezes, imperceptíveis ao olho humano. E querendo ou não, a gente precisa sim, todos os esportes hoje praticamente têm uma assistência de vídeo. Por que o futebol, que é um dos maiores do mundo, não tem? Mas ainda assim, mesmo com o árbitro de vídeo, ainda tem polêmica às vezes, né? Sim, ainda tem polêmica, ainda é uma implementação. E polêmica é uma questão cultural também, né? Não existe futebol sem polêmica, né? Então, não importa, às vezes a imagem está mostrando, mas ainda vai ter quem cria polêmica, mesmo com a imagem comprovando se estava certo ou se estava errado. Então, eu acho que hoje a imagem, o árbitro de vídeo, ele não é um cessador de polêmicas. Ele só deixa mais claro a polêmica do próximo. E mais justo, né, também. Mais time, justo, né? isso. Não sei se ela mais acha que justo, mais né? justo, Mas assim, porque as equipes, quando se tem o VAR, quando se mostra as imagens e se prova alguma infração, alguma coisa, nem sempre as equipes aceitam isso de bom grado, né? Então ainda é como eu disse, é uma implementação não só para a arbitragem, mas também para as equipes. Mas, por exemplo, se você comete um erro, marca um impedimento que não teve, aí o VAR vai e te corrige. Você vai dormir mais tranquila, né? No Errei, caso... mas não mudei o jogo. Não, o mas VAR me aí no corrigiu. caso ele não vai... Eu marquei o impedimento, uma vez que se marca o impedimento, acabou o lance, né? No caso, se eu deixo um lance seguir, eu tenho dúvida se estava ou não impedido, eu deixo seguir. Se sair o gol, eu paro e aí chamo o árbitro e a gente aí acionado o VAR. A orientação é A essa. orientação Tô na é você dúvida, parar. não levanta a Isso, bandeira. não levanta, deixa o porque lance se seguir. tiver- Porque uma vez que você para o lance, acabou. Você não tem como saber o que se daria Porque o depois juiz- daquele lance. O juiz apitou, tá parado. Não Tá tem parado. pra onde correr, né? E aí, como é que você vai dizer o que ia acontecer depois? Exatamente, adianta, não tem né? como a gente prever isso, né? Então, a O orientação. Fla-Flu de quinta-feira lá da semifinal da Taça Guanabara teve vários lances assim em que o árbitro assistente não levantou a bandeira e a zaga fica maluca, né? Sim, você não tá fica. enxergando, não sei o quê. Era a orientação, porque tinha VAR. Então, se eu tô na dúvida, eu não levanto, deixo o lance. Se ele tivesse impedido, vai olhar na câmera e vai anular o lance. Mas o VAR ele não tira a nossa autoridade, né? Agora, em lances assim, que são lances finos, aí sim a gente não tem por que a gente não utilizá-lo, né? E os Não. lances não tão finos assim? Bom, nos lances não tão finos, a gente tem a responsabilidade os finos também, mas a gente tem a responsabilidade de arcar
com toda a responsabilidade de observar os lances. E eu acho que o lance de impedimento em relação ao VAR é o menos polêmico. Porque ou tá ou não ou tá ou não tá. E aí, que nem você falou, ele não acaba com a polêmica em outros lances. Isso. Pênalti, saída de bola. É porque hoje o pênalti ele é tão interpretativo, ele se tornou igual mão na bola, que também é muito interpretativo, né? Então, assim, é uma questão que para uns não importa a imagem, sempre vai ser penal ou não vai ser penal, ou tem aqueles que não sabem dizer o que é. Mas a polêmica em si, ela sempre vai existir. Se não for do pênalti, vai ser do que aconteceu antes do pênalti, tudo. Mas o pênalti foi por causa de um lateral que deram invertido. Isso, exatamente. Vai buscar. Sempre vai ter alguma coisa lá, né? Então, assim, até nessa questão da polêmica, tem que se observar todo o contexto do jogo. Para o que originou um penal, uma mão, uma falta, não é só o árbitro marcou porque ele quis. Não, tem um contexto do que aconteceu, por que o árbitro marcou aquilo. Teve algum jogo até hoje na sua carreira que sim, ficou marcado, tipo, o jogo mais complicado que eu trabalhei? Ou sei lá, de alguma forma ficou mais marcado na sua cabeça? O jogo mais assim que ficou marcado foi quando eu terminei o curso de arbitragem e aí teve o campeonato internacional de futebol feminino em Brasília e eu e a outra assistente fomos escaladas. Então assim, a gente foi um susto, né? Ia ser nosso primeiro contato com a televisão, nosso primeiro contato com equipes que falavam outros idiomas, que eu fiz Chile e Canadá na época. E você pensa, né, nossa, agora é tudo novo, numa Garrincha, estádio lotado. Então foi uma sensação assim de pânico, sabe? Mas foi você mantém a postura, né? Você entra, faz o seu trabalho. Tô morrendo de medo, mas tô aqui, com a bandeira na mão. Mas foi e uma alguma experiência teve nova. Foi lá discutir contigo alguma marcação? Sim, quando vinham as chilenas era tranquilo, né? Espanhol vai. Espanhol vai. Aí quando foi a canadense, aí eu... Eita, o meu inglês não tava tão bom, né? Então era só no. No. Eu não sei que... No. Era só isso. Mas você acertou, você no. Mas foi uma experiência muito gratificante pra minha carreira. Muito legal, Leila. O problema nosso aqui é que o tempo é curto, né? A gente tem que encerrar porque dava pra seguir muito mais. Qualquer coisa te chama de novo, vamos fazer o Fute Mesa Redonda de novo. Faz um personal trainer aqui, tô precisando. Sem problema, a gente faz. Ó, aqui a gente termina sempre com um desafio. A gente dá 3 nomes pra você, você escolhe um e tá tudo certo. Se faltar um, que eu tô tentando puxar, mas não consigo, uma árbitra que sempre... Já bota ela no meio aí, um árbitro que você se espelha, admira. Sim, já tem. Fala ela aí, só pra eu vou botar entre os 3. Leia Campos. A Leia Campos. Então, Leia Campos, Ana Paula Oliveira ou Colina, o árbitro carequinha lá. Pra me escolher um dos 3? Isso, são sempre 3 nomes aleatórios, você escolhe. Leia Campos. Leia Campos. Por quê? É bom até porque ela apresenta mais, fala mais, né? A Leia, ela foi a primeira mulher a apitar jogos da FIFA e ela passou por tanto preconceito, por tantas coisas para conseguir apitar, que quando eu li a história dela realmente foi minha inspiração. Eu fui buscar, né, o que me inspirava a ser árbitra, porque até então eu não tinha um motivo, né? Eu só tinha gente falando, não, vai, mas eu não tinha um motivo do porquê eu queria ser. E aí eu fui pesquisar, descobrir, saber mais, e aí eu encontrei a reportagem da Leia, que falava de toda a história dela, de toda a luta, de todo o preconceito que ela passou, e que graças a ela as portas hoje para as mulheres estão abertas, porque ela correu atrás, porque ela provou, né? Isso, ela provou que a mulher era possível sim fazer parte do futebol masculino, era possível sim passar no teste físico, era possível sim... Que é o mesmo, inclusive. Que é o mesmo. Era possível sim a gente ter autoridade dentro de campo, ter firmeza, condicionamento físico. Então assim, a história dela me motivou demais. E aí eu tomei aquilo como inspiração para que, assim como ela foi exemplo e inspiração para mim, eu pudesse ser para outras pessoas também, para as outras árbitras que também almejam chegar tão longe quanto eu cheguei hoje. Leila Cruz será Leia Campos. Ó a responsabilidade. Vai carregar essa bandeira? Oh, meu Deus do céu, não é isso não. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Foi muito legal. Obrigado. Acho que as portas têm que se abrir mesmo. E
A mulher quando entra no negócio, Petrozinho. Organiza. Eu fiquei com pena do marido dela, vou ser sincero, mas ela tá acostumada a lidar com o banho de homem xingando tudo, chega pro marido, faz alguma gracinha, cartão vermelho pra você. Tá certo, então é isso. Fute Mesa Redonda, Fute Entrevista, fica aqui. Até o próximo. Vem com a gente. Isso, galera.